Olá pessoal, meu nome é Amarildo, eu estou no 5º ano de Engenharia Civil e nesse módulo eu me propus a ser monitor do curso de Cálculo 2. Eu sou do Polo de Cascavel e na aula de hoje eu pretendo fazer uma breve revisão, uma breve retomada do conteúdo de limites. É bem rápido, é só um exemplo só para a gente recapitular, porque, gente, o limite não tem como você escapar. Falou em cálculo 2, falou em cálculo de uma forma geral, o limite ele vira e mexe, ele aparece, tá? Então vamos ver, vou mostrar aqui minha tela aqui com vocês. Muito bem. Então o que nós vamos trabalhar? Limite, deixa eu escrever, vou escrever aqui limites, tá? Para a gente entender bem o conceito inicial de limite, vamos começar com essa função aqui. F de x igual a x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Perceba que eu falei, né, essa função aqui. Mas aí, analisando melhor essa função, a gente olha aqui embaixo, né, aqui no denominador, e percebe que ela tem um problema aqui, né? Veja, se eu trocar aqui o x por 2, isso aqui vai dar 0, né? E vocês sabem que quando x dá 0, você tem uma x0 no denominador, é uma incompatibilidade, né? Nesse caso vai dar 0 em cima também, então você tem uma indeterminação aqui, tá? Bom, então não pode acontecer isso, né? Então o que nós podemos fazer para que isso aqui realmente seja uma função? Porque como, pela definição de função, só recordando, vamos colocar aqui do ladinho, por exemplo, você tem um conjunto A, né? E aqui você tem um conjunto B. Então, o que seria a função assim? A função é, todo elemento de A tem que ter em B um correspondente. E não só um. Ele tem que ter, e não é somente isso, ele tem que ser único. Então, todo elemento de A tem que ter um único correspondente em B. E como o 2 não está definido nessa função, né? Então o 2 ele não vai ter um correspondente em B. Então aí ele não é função, né? Devido a isso não é função. Bom, mas aí eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer assim, f de x, não. Eu posso restringir esse domínio da seguinte forma, ó, e dizer que a função ela vai do conjunto dos números reais, aí eu vou excluir o número 2, né, nos números reais, por exemplo. Aí sim, agora posso dizer que essa daqui é uma função. Veja, se nós substituirmos o x por 2, né, por 1, desculpa, substituindo o x por 1, aqui eu vou ter 1 ao quadrado menos 4. E aqui 1 menos 2. Então aqui vai ficar 1 menos 4, aqui menos 1, aqui vai ficar menos 3 dividido por menos 1, e aqui 3. Então o número 1, ele tem como correspondente lá no conjunto B, o número 3. Vamos ver para o 3 o que acontece? Ó, f de 3. F de 3 vai ser 3 ao quadrado menos 4 e aqui 3 menos 2. Aqui em cima vai dar 9 menos 4 e aqui dá 1. Então, aqui é 5. Então, veja que o 3, ele vai lá no 5. O correspondente dele é no 5. Mas o 2 a gente já viu que ele não pertence ao domínio, né? Mas se ele pertence, mas aonde que ele iria? Se ele pertencesse, aonde que ele iria? Para responder essa pergunta, nós podemos analisar a função em valores
próximo ao número 2, né? Próximos a x igual a 2. A valores próximos menores e a valores próximos maiores. Bom, vamos fazer aqui uma tabelinha no Excel para ficar mais simples aqui o nosso entendimento. Veja, eu vou colocar aqui uma coluna, vou chamar essa coluna aqui de x e aqui a coluna do y. Aqui no y eu vou escrever a fórmula da função, vou colocar um sinal de igual aqui para indicar que se trata de uma fórmula matemática, né? Então, vamos abrir um parêntese, vou pegar essa célula, vou elevar ao quadrado, menos 4, fecha parêntese, dividido por essa mesma célula, menos 2, que é a função. Aqui apareceu 2, né? Porque ela utilizou o valor zero. Como não tem nada aqui nessa célula, ela utilizou o valor 0. Mas se eu colocar o número 1 que a gente fez lá agora há pouco, olha o resultado aqui. Vai dar exatamente aquele 3 lá, né? Que nós fizemos o cálculo, né? Tá, agora qual que era a ideia? A ideia era se aproximar do 2, né? Vamos colocar 1,5 aqui. Ah, mas aí eu tenho que copiar a fórmula para baixo, né? Deixa eu copiar a fórmula para baixo. Ó, se eu usar 1,5, o valor da função vai ser 3,5. Acho que o número está muito pequeno, né, gente? Deixa eu aumentar um pouco essa... Aí, agora sim, agora ficou melhor. Ó, veja, se eu usar 1,5, aqui fica 3,5. Aqui, se vocês não viram aqui a fórmula lá, aquela hora estava pequena, tá aqui em cima. É essa célula aqui ao quadrado menos 4, aí dividido por essa mesma célula menos 2, tá aqui. Tá, vamos nos aproximar mais do 2, vamos dar um salto grande agora. Vamos sair do 1,5, vamos direto por 1,9. Perceba que a função deu 3,9, certo? Vamos nos aproximar mais? Vamos pegar aqui dois noves, 3,99. Vamos nos aproximar mais ainda do 2 para ver o que acontece. Olha lá, 3,99999, né? Então, se eu me aproximar mais ainda do 2, veja, à medida que eu estou me aproximando do 2, eu observo, coloquei um monte de 9 agora. Opa, ali já deu 4, né? Ele deu 4 aqui porque... Deixa eu melhorar isso aqui, deixa eu ver uma coisa. Não é aqui que eu tinha que mudar, aqui. Deixa eu colocar mais casas decimais, por isso que deu 4 ali, ele arredondou, né? Isso, aí. Isso, olha lá. Nesse caso aqui, ao me aproximar, não, aqui é 1,99, coloquei vários 9 aqui, né? Apaguei e esqueci de... Aqui, tá vendo? Nesse caso aqui, dá até para diminuir o número de casas decimais aqui. Observe, ao me aproximar mais do 2, o número agora está 3,9999. Então perceba que esse número, a tendência dele é chegar no 4, né? A tendência dele é ir para o 4. Vamos ver, vamos analisar para valores próximos a 2, mas maiores que 2, tá? Vamos fazer aqui de novo, como a gente fez no anterior, tá? Agora aquela hora tinha ficado pequeno, né? Mas agora eu estou fazendo de novo, né? Aqui seria aquela função. Deixa eu copiar ela daqui. Aí não preciso fazer de novo. Ctrl C, ESC, Ctrl V. Coloquei ela aqui. Aí eu vou mudar essa célula aqui porque agora o X está na célula D, né? Eu tenho que mudar aqui para D. A gente tem que mudar aqui para D e coloca o sinal de igual aqui na frente para informar que se trata de uma fórmula. E agora, como eu disse, nós vamos analisar para valores próximos a 2, mas maiores que 2. 2,5. Já vamos dar um salto aqui, vamos lá para os 2,1. Opa! Ah, tá, mas aí eu tenho que copiar para baixo a fórmula aqui, senão não dá certo, né? Olha lá, ele já está em 4,1, né? Bom, se eu aproximar mais ainda, 2,01,
Olha, já se aproximou mais do 4, né? Já está mais próximo. Aqui seria R$ 4,10, aqui é R$ 4,01, né? E aí, se eu colocar mais uns zeros aqui ainda, olha lá, mais próximo ainda do 4. E aí, à medida que você vai se aproximando, vou colocar mais um aqui, ó, aqui ele já, aqui na verdade, ele aproximou, né? Aqui, deixa eu arrumar aqui, deixa eu colocar umas casas decimais aqui, deixa eu mudar aqui 1, não é 2, né? 2,0001. Olha lá, tá bom assim. Então aqui, ó, veja, ao me aproximar mais do 2, né? O valor da função se aproximou ainda mais do 4, olha aqui, né? Então, se houvesse um número, né, que seria a imagem do 2, esse número seria o 4, não é verdade? Deixa eu mostrar aqui para vocês como que fica o gráfico dessa função no GeoGebra, tá? Falando um pouco do GeoGebra, pessoal, esse é um programinha gratuito. Eu já vou até escrever o nome dele aqui. Aqui tá, GeoGebra. Você entra no site geogebra.org. Aí você pode baixar um programa pequeno e maravilhoso. Mas também você pode usar online, se você não quiser instalar. Ele é pequeno, assim, quando eu falo pequeno, é que ele não ocupa muito espaço e também é um programa leve, né? Não ocupa muita memória também. Não ocupa muito espaço no HD e nem muita memória na hora que você está utilizando. Vamos escrever aquela função aqui. A função é y igual a x ao quadrado menos 4, né? Dividido por, abre parênteses, x menos 2. Essa é a função. Perceba que a função é uma reta. Interessante, né? É uma reta e aqui tem um x quadrado, não era para ser uma parábola? Nós já vamos ver isso daqui a pouco. Olha só, gente. Aqui, quando você faz o gráfico no GeoGebra, deixa eu só ocultar esse pontinho que eu já tinha colocado anteriormente para você ver. O GeoGebra não mostra que aqui tem um problema. Mas, veja, olha só o que acontece se eu tentar calcular o valor de f de 2, ó. F de 2, ó. Tá vendo? Tá ali embaixo. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu ver se dá para aumentar, deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui para vocês verem que eu escrevi. Dá para ver, né? Não consigo dar um zoom aqui, deixa eu ver. Não consigo dar um zoom aqui, mas tudo bem. Aqui eu coloquei f de 2. Olha o que vai acontecer quando eu der Enter, ó. Aparece aqui em cima um azinho, não sei se dá para vocês verem, mas ó, um azinho igual interrogação. Significa que ele não conseguiu calcular o f de 2, né? Por quê? Porque a gente já viu que esse f de 2, ele não está definido na função. Muito bem. Vamos voltar aqui para o PowerPoint, né? Agora, o motivo pelo qual o gráfico dá uma reta lá, né? Vocês vão ver agora. Veja, então essa é a ideia, pessoal. A ideia de limite é essa. Então você está calculando valores próximos a 2, mais próximo possível, mais próximo, cada vez mais próximo de 2. Então a gente diz assim, qual que é o limite quando o x chega muito próximo de 2? Né? Qual o limite de quando o x tende a 2? E a gente escreve assim, ó, a forma de escrever, então limite, ó, deixa eu arrumar aqui que eu tô, então aqui, limite. Aí você escreve a função, né? X ao quadrado menos 4 sobre 2, né? X menos 2. Aí você coloca aqui do ladinho, quando x tende a 2. Tem que ser rigoroso, gente. Não pode esquecer de escrever isso, né? Isso daqui vai me resultar, a gente está conjecturando, né? Que ele é 4. Mas se é, né? Aqui, ó. Então, gente, se houvesse um número para esse 2 ter como imagem,
seria 4. Tá? E a gente escreve desse jeito, limite quando x da função quando x tende a 2 é igual a 4. Tá? Bom, aqui escrevendo de novo aquele limite, né? O limite é... Vou escrever aqui. Opa! A letra está meio torta, deixa eu dar uma arrumada nisso daqui. Então tá. Então o limite... Ixi, tá difícil. O limite de x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2 quando x tende a 2. Percebam que essa parte de cima aqui, o numerador, trata-se de um produto notável, né? Então, deixa eu recordar rapidamente de qual dos produtos notáveis ele se trata. É esse daqui, ó, em que você tem um produto de uma soma, olha lá, por uma diferença, A menos B. Esse produto notável resolve-se assim, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como é que eu posso relacionar essa expressão aqui do numerador com esse produto notável? Bom, é só observar aqui, ó, x ao quadrado menos 4, mas ao invés de escrever 4, eu vou escrever 2 ao quadrado. Por quê? Porque aí o A é o x e o B é o 2. Então, escrevendo aqui, ó, o A é o x e o B é o 2. O A é o x e o B é o 2, olha lá. E aí eu posso escrever esse produto notável dessa forma, então, né? Sendo aqui mais, na hora de escrever, sendo bem rigoroso aqui, eu tenho que escrever todos esses passos, né? Então, aqui fica x mais 2 e aqui x menos 2. Tá? E aqui x menos 2 também. Perceba que se você estivesse resolvendo esse produto notável aqui em outra situação, né? Suponha que não estivesse calculando o limite, né? E você tivesse aqui x menos 2, esse corte que a gente faz normalmente não pode ser feito sem você fazer uma ressalva, né? Porque, veja bem, se aqui der 0 e aqui 0, eu não posso fazer o corte, né? Que é a simplificação. Então, eu posso fazer esse corte? Posso. Desde que eu informe, né? Que, olha, eu estou fazendo esse corte, né? Para x diferente de 2. Então, essa informação é importante, você tem que deixar essa informação aqui para que essa simplificação seja verdadeira, tá? Nesse caso do limite, opa, aqui faltou a setinha, né? Eita, aqui faltou a setinha aqui também. Aqui no caso do limite, gente, o x não é 2, ele tende a 2. Então é por isso que eu posso vir aqui e fazer essa simplificação. E aí, esse limite fica simplificadamente escrito assim, ó. Limite, quando x tende a 2, de x mais 2. Perceba que aqui ficou uma equação do primeiro grau. Isso explica porque que deu uma reta lá quando nós fizemos o desenho no GeoGebra, né? E o limite, gente, veja, quando o x tende a 2, se aproxima muito de 2, então é só você substituir aqui por 2, né? Que aí o limite tende a 4, tá? Então, esse número 4 está de acordo com aquela tabela que nós fizemos no Excel. Então, nesse caso, eu finalizo aqui, como eu disse para vocês, era um vídeo assim bem curtinho, só para a gente resgatar esse conceito de limites, ok? Então, até uma próxima. Valeu!